Agora, eleição incondicional, primeiramente aqui uma afirmação da declaração de fé da Assembleia de Deus para que a gente possa ver o contraste. Veja só, a predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, que é o desejo de Deus, ou a vontade perfeita de Deus, a vontade soberana e seu perfeito desejo, a salvação. Deus tem desejo na salvação, não na condenação. Então por isso que a declaração de fé faz questão de colocar isso bem claro aqui. A predestinação, tá certo? Mediante a presciência de Deus, ele tem o poder da presciência, da onisciência, então essa predestinação está vinculada a essa presciência. A predestinação genuinamente bíblica, predestinação para grupos, ele predestinou a igreja à salvação, tá certo? A salvação em Cristo Jesus. Então é um grupo, quem participa do grupo está dentro dos predestinados. Quem cai desse grupo perdeu, não está mais nessa condição daqueles que irão para a glória em Cristo Jesus. O grupo é predestinado, a igreja é predestinada, ok? A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, ele que conhece todas as coisas, conhece também aqueles que recebem ou que receberão o Evangelho. Então, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então, a presciência de Deus é o que, de fato, resolve essa questão de que Deus antevê aqueles que, uma vez comunicado, receberão, não resistirão e perseverarão. Então, Deus é plenamente conhecedor acerca destes. Então, neste grupo, vemos os predestinados. Neste grupo vemos os eleitos, e dos eleitos de Deus, a igreja em Cristo Jesus, aqueles que foram salvos na pessoa bendita a partir da sua aceitação a Cristo Jesus. A visão calvinista da eleição incondicional é irreconciliável com as afirmações bíblicas da prévia necessidade de aceitação, uma vez que é uma eleição incondicional, não cabe aí, não necessita, torna inútil, torna totalmente irrelevante qualquer ato de aceitação, uma vez que não será aceitação ou rejeição que valerá alguma coisa, mas sim a eleição incondicional, tá certo? A predestinação, mais do que isso até, colocamos uma predeterminação arbitrária, né? da parte de Deus, supostamente pelo calvinismo, a partir da eternidade. Então, afirmações bíblicas da prévia necessidade de aceitação e não resistência ante o chamamento para o arrependimento e aceitação da mensagem salvífica por meio do Evangelho, o que exige efetiva fé salvífica, que como resultado proporciona acesso à justificação operada pelo próprio Deus em nosso favor, pela imputação dos méritos de Jesus Cristo, a obra salvífica dele realizada na cruz do Calvário, imputada a nós então a partir dessa manifestação da fé, quando cremos, quando aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, capacitados anteriormente pela graça preveniente. Sem a graça preveniente, nada feito. Imputação dos méritos de Jesus Cristo, que conforme a declaração de fé, está relacionada à presciência divina e requer a perseverança do salvo. A presciência e também vemos aí a perseverança. Sem a perseverança, acontece aquilo que a Bíblia chama de apostasia, que já vimos aí. Vamos fazer a leitura brevemente, logo em breve, de textos que deixam bastante claro para nós a necessidade do cuidado para não cair na apostasia, não decair da fé. Alguns textos de João Calvino aqui que expressam um pouco do seu pensamento relacionado aqui à eleição incondicional, que diz o seguinte, ó. Se não podemos atribuir outra razão pela qual Deus aceita os seus eleitos que não seja o seu agrado, veja, se não podemos atribuir outra razão pela qual Deus aceita seus eleitos que não seja o seu agrado, tampouco teremos outra razão pela qual ele rejeita os demais senão a sua vontade. É isso que você está entendendo. Porque quando se declara que Deus endurece ou faz misericórdia conforme o seu beneplácito, essa declaração é feita para nos advertir de que não procuremos coisa nenhuma fora de sua vontade,
não procuremos coisa nenhuma fora de sua vontade. Ele está pegando aqui uma linguagem daquela questão de que Deus endurece a quem quer, Deus faz misericórdia a quem quer. Ele está pegando essa linguagem aplicada em determinado contexto bíblico e está ampliando seu alcance para uma questão salvífica de modo geral, onde o texto não dá esta margem para isso. O texto tem uma aplicação, tem um uso específico, tá ok? Ele está ampliando demais essa afirmação e está na verdade extrapolando quando fala acerca de não procuremos coisa nenhuma fora de sua vontade. Quando diz não procuremos coisa nenhuma fora de sua vontade, imagina quantas coisas têm acontecido no mundo, tanto boas quanto más. E com essa afirmação não tem como não ficarmos um tanto chocados, porque não tem como procurar nada fora da vontade diretiva de Deus, ou seja, Deus que direcionou e que pré-ordenou todas essas coisas. Então não tem como não ficarmos aí tanto espantados com essa forma de visão, essa visão de Deus. Com essa mesma passagem das Escrituras em mente, Calvino afirmou: o endurecimento está não menos na mão e no arbítrio de Deus, quanto depende de sua misericórdia. Então, alguns textos aí de João Calvino, em Instituições da Religião Cristã, volume 3, capítulo 8, também o capítulo 13, tá ok? Páginas 48 e também a página 409. Outro texto: o termo endurecer, quando aplicado a Deus na Escritura, implica não mera permissão, como alguns exegetas fracos interpretam. Calvino é bastante ele é bastante enfático nessas afirmações, quando ele tenta assim destruir o argumento oposto. Então ele faz afirmações de bastante peso, né? Bastante rudeza mesmo, quando ele tenta destruir argumentos, né? Contra-argumentações. Mas também a ação da ira divina. Todas as circunstâncias que contribuem para a cegueira dos réprobos são instrumentos de sua ira. Olha só agora, Satanás mesmo, que opera inteiramente com o seu poder compelidor, é ministro de Deus, de tal maneira que ele só age em obediência à ordem divina. É estranho, nós certamente também concordamos que Satanás é um ser inferior em relação a Deus, extremamente inferior, então ele não pode impor nada a Deus, ok? Ele não pode atentar contra a ordem de Deus. Só que até aí você dizer que tudo que Satanás faz em obediência a um determinado mandado de Deus, aí é um tanto excessivo, ok? Então ele, por ter se tornado deturpado, mesmo tendo sido criado pelo próprio Deus, até alguns textos a gente pode tomar como inferência, podem chamá-lo até de querubim ungido, ok? Ele foi criado bom, né, por um Deus bom. Só que o mesmo Deus bom lhe deu poder de livre escolha. E a partir dessa livre escolha, ele escolheu voltar-se contra Deus e até ensoberbecer-se contra Deus. E isso levou à sua queda. Como Cristo mesmo disse, que viu Satanás cair do céu como um raio. Então, em decorrência da sua queda, ele está pervertido. Ele não está mais conforme o plano perfeito de Deus, o plano inicial de Deus. Então a sua ação está pervertida, a sua vontade, suas intenções, seus desejos. Então, dentre todas as coisas que ele faz, obviamente não são todas determinadas pela vontade perfeita de Deus, ok? Então, são decorrentes da sua natureza caída, são decorrentes da sua natureza depravada, deformada. Agora, Deus exerce sobre ele um poder limitante. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. Deus limita a sua ação, ok? Mas existem muitas situações, certamente, que ele sim acaba tornando-se um ministro de Deus. Por quê? Porque Deus exerce sobre ele a autoridade. Agora que Deus determina tudo que ele faz, aí seria estranho, seria muito estranho mesmo. Veja só, Paulo não nos informa que a ruína dos ímpios é prevista pelo Senhor, e sim que é ordenada pelo seu conselho de vontade. Normalmente aquela questão daquela forçação, né, de significado. A destruição dos ímpios não foi apenas conhecida antecipadamente, mas que os ímpios foram criados. Olha só, olha aqui a que ponto chega a coisa.
A destruição dos ímpios não foi apenas conhecida ou pré-conhecida, né, antecipadamente, mas que os ímpios mesmos foram criados. É isso que você está ouvindo. Os ímpios mesmos foram criados com o propósito específico de perecerem. É o Deus da Bíblia que você conhece, que criou um grande número de pessoas com a prévia intenção de condená-los por realizarem atos para os quais já estavam predeterminados a realizar e serão condenados para queimar eternamente no inferno, para o qual foram predeterminados de antemão, independentemente de suas decisões? Esse é o Deus da Bíblia? Então é a questão, você vai ficar com Calvino ou você vai ficar com a Bíblia? Essa é a questão que é colocada diante de nós. Então, comparando isso com a visão que a Bíblia Sagrada nos apresenta acerca de Deus, Deus misericordioso, Deus amoroso, Deus justo, ok? É irreconciliável. Então esse texto aqui está John Calvino, série de comentários bíblicos, comentário de Calvino a Romanos, tá? Comentário de John Calvino a Romanos 9:18, página 391. Acerca desse comentário dele a Romanos, eu quero trazer aqui uma contribuição do livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, uma exposição histórica, doutrinária e exegética sobre a graça de Deus e a responsabilidade humana, referente ao texto 16, conforme está indicado aí na tela, o texto 16, tá certo? Que é um comentário de João Calvino a Romanos 9:18. Então trago aqui de Silas Daniel, a Mecânica da Salvação. Ele diz aqui, ó, John Stott afirma o mesmo. Embora Paulo se refira aos objetos ou a vasos da misericórdia como tendo sido preparados de antemão para a glória, versículo 23, ele descreve os objetos ou vasos da ira de Deus simplesmente como preparados para a destruição, prontos e maduros para isso, sem indicar, contudo, o agente responsável por tal preparação. Não está claro o agente responsável por tal preparação, o que para Calvino, obviamente, na mente dele é Deus, que os preparou de antemão e que os criou para os condenar. Veja só, Deus certamente nunca preparou ninguém para a destruição. Não seria o caso que estes, em sua própria opção por praticar o mal, tenham preparado a si mesmos para tal? Não te parece mais óbvio isso? Que os seus atos os levaram a estarem preparados para a condenação que virá justamente sobre eles? Ok? Entre os pais da igreja anteriores a Agostinho, a visão era a mesma. Como lembra Tiago Titílio, João Crisóstomo, em 347 e 407, por exemplo, que lia a Bíblia em grego, afirmava sobre essa passagem que prontos para a perdição significa preparados por aquilo que são e por suas obras. Temos aí a opinião de João Crisóstomo, né? Enfim, está mais do que claro que os vasos de ira não são determinados para a perdição, mas são aqueles que se prepararam para a perdição, que se habilitaram para ela. Veja só o que é mais óbvio da leitura do texto e também em comunhão com tudo aquilo que a Bíblia Sagrada nos tem afirmado acerca de Deus. Toda a sua justiça, todo o seu amor e toda a sua misericórdia, levando em consideração toda a Sagrada Escritura, toda a imagem construída de Deus dentro da Sagrada Escritura, ok? Então está fundamentada nisso. Os vasos de misericórdia, vamos ver. Os vasos de misericórdia que Deus de antemão já preparou para a glória. E os vasos de misericórdia que Deus de antemão já preparou para a glória. Não há por que ver essa expressão como sendo necessariamente uma alusão à predeterminação divina à salvação no sentido calvinista. E por pelo menos 4 razões, das quais eu passo 3 aqui. Veja só. Em primeiro lugar, em nenhum texto da Bíblia encontramos os termos eleição e predestinação aplicada a ímpios. Não há. Então, tudo que construir dentro disso aí é especulação, tá certo? Inferências, ok? Muitas das vezes, na verdade, é forçação de barra mesmo, em relação a essa interpretação. A exegese mesmo, é implantação de significado dentro do texto que não foi dado por ele mesmo. Veja só, aplicação aos ímpios, mas somente aos crentes. Então a eleição e predestinação não se encontra, aplicada aos ímpios, mas somente aos crentes. Logo,
É mais do que lógico que Paulo não se refira aos vasos de ira, sendo preparados de antemão para a perdição, e se refira aos vasos de misericórdia como sendo preparados de antemão para a glória. Paulo está falando sim da eleição aqui. Paulo está falando sim da eleição aqui, mas somente no caso dos salvos, o que é muito mais de acordo com a visão bíblica de Deus, porque Deus tem prazer na salvação, como ele mesmo disse, não tem prazer na morte do ímpio. Então, ver um Deus que prepara e que oferece graça, oferece expiação ilimitada, oferece meios de salvação, provisiona meios de salvação suficientes para toda a humanidade, e isso é um Deus bíblico, ok? Deus que tem prazer na salvação de todas as pessoas. Esse é um Deus bíblico. Agora, se todas as pessoas são salvas ou não, isso está relacionado muito mais à aceitação negativa, uma vez que Cristo mesmo é aquele que diz: aquele que crê será salvo, e quem não crê já está condenado, porque em condenação todos já estão, passando para a salvação aqueles que crerem. É Cristo quem diz. E aí você vai ficar com a afirmação de Cristo ou com teologias humanas? Essa é a questão. Veja só, Paulo está falando sim de eleição aqui, mas somente no caso dos salvos, e não no sentido incondicional. Não no sentido incondicional. Trata-se de uma eleição condicional, trata-se de uma eleição condicional e corporativa. Condicional e corporativa. Como é a eleição dos santos tratada em toda a Bíblia. Ver capítulo 5 da seção doutrinária deste livro. Em segundo lugar, como já vimos, o próprio contexto dessa passagem trata o tempo todo de eleição corporativa, que é condicional. Portanto, é um contrassenso afirmar que o referido texto fale de predestinação incondicional de indivíduos para a salvação. Em terceiro lugar, são os vasos de misericórdia nessa passagem. Em terceiro lugar, quem são os vasos de misericórdia nessa passagem? Paulo diz quem são no versículo seguinte: os salvos em Cristo, dentre os judeus, remanescentes do corporativo fiel, mas também entre os gentios, conforme Romanos 9:24. É uma eleição corporativa e condicional. A condição é crer, e a corporação a qual são integrados é os salvos. Tá ok? Os salvos de todo mundo. É um grupo, não indivíduos. Não existem indivíduos sendo predeterminados à salvação de antemão, ao qual é aplicada graça irresistível e perseverança. Ok? Mas sim, um grupo dos salvos, estes sim, predestinados à salvação da pessoa bendita de Cristo Jesus, ao qual temos acesso quando cremos. Uma vez que manifestamos fé salvífica, tendo sido já capacitados pela graça preveniente, somos inseridos. Nosso nome é escrito no livro da vida e estamos no grupo dos salvos. Ok? Rejeitando, tá certo? Ou decaindo dessa fé, tiramos então o nosso nome do livro da vida e somos então excluídos desse grupo, uma vez que decaímos da fé. Por isso a perseverança, necessidade de permanecer sempre perseverando. Seguindo aqui, uma vez que esteja na mão de Deus, continuando o texto aqui de João Calvino, uma vez que esteja na mão de Deus a disposição de todas as coisas, quando reside em seu poder o arbítrio da salvação e da morte, em seu conselho em seu conselho e arbítrio assim ordena que entre os homens nasçam, olha só, entenda aqui, ó, em seu conselho e arbítrio assim ordena que entre os homens nasçam aqueles devotados à morte. Essa é uma palavra estranha, né, em relação ao Deus bíblico. Nasçam aqueles devotados à morte certa, desde a madre. Nasçam aqueles devotados à morte certa desde a madre, para que, por meio de sua condenação, lhe glorifiquem o nome. Da minha parte, concedo de bom grado que a mera presciência, pré-conhecimento, não impõe às criaturas nenhuma necessidade. Com efeito, a mim parece ser supérflua tal contenda, uma vez que tanto a vida quanto também a morte são ato mais da vontade divina, do que da presciência divina.
São atos da vontade divina na ótica de João Calvino, né? Se Deus apenas antevisse os eventos dos homens, contudo, de seu arbítrio, também não os dispusesse e ordenasse, então, não sem causa, se agitaria a questão se por acaso sua presciência tenha influência sobre a necessidade, quando, porém, não por outra razão haja de antemão visto as coisas que hão de acontecer, senão porque assim decretou que acontecessem, em vão se move litígio acerca da presciência, uma vez ser evidente na ótica dele, que todas as coisas sucedem antes por sua ordenação e arbítrio. Então ele diz, a discussão da presciência é vazia, porque na verdade Deus determinou todas as coisas de antemão. Essa é a conclusão daquilo que ele está afirmando aqui. E isso que gera muitas consequências. Você não tem que pensar só na afirmação que você está fazendo, você tem que pensar no desenvolvimento dela. Uma vez que ela saiu da sua boca, ela ganha outros desenvolvimentos. Uma vez que ela saiu da pena da sua caneta, sai da sua pena ou da sua caneta, está registrada, ela toma outras proporções. Então é isso que você tem que pensar, nas consequências daquilo que você afirma, daquilo que você diz. Agora o último texto aqui, ainda sobre eleição incondicional. Muitos, como se quisessem impedir que Deus seja acusado de tão odiosa discriminação, então admitem a eleição, mas de maneira que negam que alguém seja reprovado. Olha só, ele está aqui sendo bastante franco, né? Então, uma vez que estamos afirmando uma eleição incondicional, ela é válida para os dois lados. É isso que Calvino está dizendo. Calvino aqui está dando um coro aqui nos hipocalvinistas, né? John Spurgeon aqui faz parte também da sova. Então ele está dizendo, olha, vocês deixem de ser mole, porque a gente está afirmando aqui a eleição incondicional e ela vale para os dois lados. Uns nascem desde amados para ser lançados no inferno, e outros também, desde antemão da eternidade, já foram escolhidos para ser salvos, independentemente do que eles acham, o que eles quiserem, eles serão salvos. É isso que ele está dizendo aqui. Mas nisso se enganam muito inepta e infantilmente quando a própria eleição não pode ser mantida, a não ser que seja confrontada com a reprovação. É isso que ele está dizendo. A conclusão é essa. Uma vez que alguns foram eleitos para salvação, obviamente os outros foram eleitos por Deus para a condenação, independentemente do que eles tenham feito. Porque antes de fazerem qualquer coisa, Deus já os elegeu. A questão é essa. Disse que ele separa aqueles a quem adota para a salvação. Seria, pois, um notável desvario afirmar que os outros alcançaram casualmente, ou seja, se uns foram escolhidos para a salvação, os outros foram condenados por acaso, né, sem uma direção, sem um decreto, uma vez que esses foram por decreto, os outros foram pelo quê? Essa é a questão. Então, uma vez que ele adentrou nessa linha de pensamento, ele se mantém fiel a ela. Uma coisa você pode dizer, ele é franco, né? Ele é bem direto naquilo que ele está falando e ele é coerente. Ele é coerente com a sua linha teológica. O problema é que a sua teologia não é coerente em relação à Bíblia. Essa que é a questão, né? Nesse aspecto soteriológico. Então, coerência ele tem, só o problema é que toda a obra dele, mesmo sendo coerente consigo mesmo, não é coerente com a Escritura. Porque não é o Deus bíblico que nós vemos aqui nessas páginas. É um Deus que criou os seres humanos de antemão para serem previamente condenados. Ok? Ou adquirem por sua própria indústria o que a eleição dá a poucos. Portanto, aqueles a quem Deus pretere, então Deus prefere alguns e pretere outros, né? Aqueles a quem Deus pretere, os reprova. Não por outra causa, mas porque os quer excluir da herança para a qual predestina os filhos. Não por outra causa, ou seja, não é porque ele pecou, não é porque ele fez alguma coisa errada, não é porque ele não me aceita, não, é porque eu quero. Eu quero que esse seja salvo ou seja condenado. Esse é o Deus calvinista, né? Então ele é coerente consigo, mas não com a Bíblia. João Calvino, Instituição da Religião Cristã, volume 3, capítulo 23, seção 6, é o texto 17. O texto 18 é João Calvino, Instituição da Religião Cristã, volume 3, capítulo 23, seção 1, página 409, ok? Então aqui os textos de João Calvino relacionados à eleição incondicional e o seu contraste com a Sagrada Escritura. Sequência, expiação limitada. A linha histórica, o principal do calvinismo, tem mantido consistentemente que a obra redentora de Cristo foi precisa em seu projeto e realização. Foi limitada, né?
e precisa, que foi destinada a efetuar completa satisfação por certos pecadores específicos e que realmente assegurou a salvação para essas pessoas, para esses indivíduos e para ninguém mais, para esses indivíduos e para ninguém mais, ou seja, aqueles por quem Cristo morreu, morreu somente por aqueles que ele previamente elegeu, aqueles que foram previamente eleitos, né, escolhidos. Rodrigues diz: Cristo morreu com a intenção de salvar todos e somente, entre colchetes aqui, todos e somente aqueles que ele realmente deseja salvar. Se ele deseja salvar somente esses, não deseja salvar os demais, ok? Rodrigues, no entanto, assim como a maioria dos hipocalvinistas, ao que parece, é incapaz de admitir que uma expiação limitada anula qualquer oferta válida de vida eterna para os réprobos. Falando pela maioria dos hipocalvinistas, se não todos, Rodrigues argumenta de forma irracional. Olha só ao que os caras são conduzidos para tentar sustentar essa incoerente teologia. Veja só. A questão de uma expiação limitada não diz respeito à oferta universal, movida pela perfeita vontade de um interesse salvífico na obra de Cristo sob a condição da fé. Poxa vida, a questão de uma expiação limitada não diz respeito? Ele está oferecendo algo que não entregará? É isso que está querendo dizer? Que Cristo está oferecendo salvação universal para pessoas que não estão incluídas dentro do limitado grupo por quem ele morreu. Então, está oferecendo salvação, vai trazer um grande grupo, mas desse grande grupo já era sabido que uma grande parte dele será descartada. Então, é uma oferta sádica, né? Então, é um Deus que gosta de ver pessoas, brincar com essas pessoas, né, antes de destruí-las. Isso é um Deus totalmente estranho à Sagrada Escritura, né? Um Deus que a Bíblia Sagrada não endossa. Na melhor das hipóteses, a eleição e reprovação incondicional fazem oferta universal movida por uma perfeita boa vontade, entre aspas, sempre parecer no mínimo dissimulada. Você poderia imaginar, por exemplo, um plano de saúde universal, entre aspas, que cobre apenas políticos e seus familiares? Universal, como que ele seria universal impondo tais condições? Um pequeno grupo, ele é universal para esse pequeno grupo. Então ele não sabe o que significa a palavra universal. Ou uma oferta de boa fé que promete pagar uma dívida que não pode ser paga em favor da pessoa para quem foi feita a promessa, que é exatamente isso, oferecendo uma salvação universal, sendo que apenas um pequeno grupo limitado é a quem foi ofertado a expiação. O resto não será expiado, permanecendo nos seus pecados e assim serão condenados, mesmo tendo sido chamados. Então, veja aí, né, a incoerência. Roy Sema fala por todos os calvinistas ao explicar o significado de uma expiação limitada como segue. Isso significa que Cristo morreu e expiou o pecado para os eleitos e apenas para eles. Na ótica da soteriologia calvinista e diferentemente das escrituras que deixam sempre clara a possibilidade da rejeição ao chamado para a salvação, a expiação ofertada por Cristo nunca teve o objetivo de alcançar a todos, sendo eficaz sobre os que aceitassem a Cristo como Senhor e Salvador. Não, ela sempre só foi destinada aos poucos eleitos desde a eternidade. Então veja aí a ótica calvinista da soteriologia nesse aspecto da expiação, sendo ela então limitada, mesmo tendo como Rodrigues uma chamada universal, uma oferta universal, mas a expiação é só limitada. O Evangelho contempla a todos. Declaração de fé, hein? O Evangelho contempla a todos e a ninguém exclui. O Evangelho contempla a todos e a ninguém exclui. Por isso que essa comissão teve todo esse cuidado de colocar essas afirmações. O Evangelho contempla a todos e a ninguém exclui. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E aí, como é que você faz com esse texto? Como é que você vai entender esse texto? Você vai entender o texto por aquilo que ele diz ou por aquilo que outras pessoas querem que ele diga? Você vai praticar exegese ou exegese? Porque é claro que a afirmação que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos. Salvação está disponível a todas as pessoas. Então, se alguém tem problema com essa afirmação,
Aí vai ter que conversar com aquele que inspirou essa afirmação, o Espírito Santo de Deus inspirando o apóstolo Paulo, orientando Tito para que ele evangelizasse a ilha de Creta e não escolhesse um pequeno grupo apenas para oferecer uma expiação limitada, mas bradasse os quatro ventos que Cristo veio para a salvação de todos os homens. Se todo o povo da ilha de Creta levantasse a mão para Cristo, aceitando como Senhor e Salvador, todos salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus, uma vez que a oferta de salvação é a todos. Ok? Bíblia Sagrada, seja bíblico. Por conseguinte, a salvação está disponível a todos os que creem. Eis o condicional, crê. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Declaração de fé, cremos. Se aceitarmos a premissa calvinista de que a morte de Cristo deve realmente salvar aqueles por quem ele morreu, também devemos aceitar o argumento de que se Deus elege salvar-nos, somos salvos no exato momento em que ele nos elege. A salvação, você está entendendo aqui qual é a problemática, né? Qual foi o momento histórico em que se deu a salvação? O momento histórico em que se deu a salvação foi um momento dentro ainda do plano da eternidade passada em que Deus emitiu o decreto. Uma vez que Deus emitiu o decreto e na ótica calvinista tudo está decretado, determinado, pré-ordenado por Deus, a salvação inclusive de indivíduos, decreto em relação a indivíduos, este indivíduo que viria a nascer na Vila Inhocuné somente 2030 anos depois de Cristo, já estava pré-determinado de antemão que ele seria salvo. O seu ato salvífico se deu naquele tempo. A cruz de Cristo perde o seu sentido. A cruz de Cristo perde o seu significado. A cruz de Cristo é mera formalidade, é mero teatro. É isso que indiretamente o calvinismo está concluindo. Por isso que o problema não são tanto as afirmações, e sim as consequências. Cada afirmação tem que ser muito bem pesada, porque se você constrói, mesmo que o sistema seja coerente dentro dele mesmo, mas muitas das vezes o desenvolvimento dele dá numa contrariedade em relação às afirmativas bíblicas. Ok? Então esse é o problema. Veja só. Isso é claro, tornaria a cruz de Cristo uma mera formalidade em si mesma, não fazendo a menor diferença de fato. Com efeito, a cruz calvinista jamais foi um instrumento salvífico, mas um simples reflexo da eleição incondicional. A verdadeira obra salvífica de Deus, a visão de que a morte de Cristo salva inerentemente ou automaticamente aqueles por quem Cristo morreu, também pode ser expressa como um fator eficaz de acordo com Erickson. A questão fundamental aqui é a eficácia da expiação. Os que defendem a expiação limitada pressupõem que, se Cristo morreu por uma pessoa, ela de fato será salva. Por implicação, eles concluem que, se Cristo de fato morreu por todos os seres humanos, todos seriam salvos. Por isso, o conceito da expiação universal é visto como uma armadilha que conduz à salvação universal. Essa é a ótica, né? Esse é o encadeamento de ideias. No entanto, a premissa básica dessa perspectiva é que nossa herança eterna realmente envolve dois fatores separados. Um fator objetivo, a provisão de salvação realizada por Cristo. Fator objetivo, a provisão de salvação realizada por Cristo. E um fator subjetivo, nossa aceitação nessa salvação. Um fator subjetivo, nossa aceitação dessa salvação. Aqueles que creem na expiação ilimitada entendem que é possível que algumas pessoas para as quais a salvação está disponível deixem de aceitá-la. Isso é ou não é aquilo que a Bíblia Sagrada tem afirmado? Que Cristo veio para a salvação de todos, mas dentre esse todos, essa salvação, esse chamamento universal, os que creem serão salvos. Então, por mais que você não simpatize tanto com essa perspectiva, é a perspectiva bíblica. Você vai preferir uma outra que você entende ser muito mais interessante, ou muito mais impactante, ou muito mais atrativa, e vai entrar por isso em contradição com a perspectiva bíblica acerca do assunto? Porque é isso que a Bíblia Sagrada tem nos colocado de uma forma bem clara, né? Essa forma de posicionamento. Ainda essa questão de expiação limitada, eu coloco aqui como contraponto
o texto do Evangelho de João, o texto áureo da Sagrada Escritura, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, estou lendo uma versão NVI. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Rotosgar egapesen roseos, ton cosmon roste ton ruion, auton autu ton monogene edoken rina pas ro pisteuon. Eis autu me apoletai al ake zoen aionion. Muito bem, temos aqui definições, né? Pois Deus, Theos, transliteração, colocada aqui em tela, definição Deus, ok? Tanto o Rautos, temos aí, dessa forma, portanto. Amor, né, temos egapesen, o amar. O mundo, cosmon, mundo, ordem ou mundo, ok? Que ele deu, edoken, né, dar em todos os sentidos, literal e figurativo, seu único gerado, monogene. Temos aí primogênito, né, uma tradução para monogene, primogênito. Ruion, que é filho. Agora, para que, paz, tá certo? Paz do grego, todos. Para que, paz, todos, creia. Pisteuon, tá? Pisteuon, crer, confiar. Crer, confiar. Então, o texto bíblico, que é o texto áureo da Sagrada Escritura, deixa muito claro para todos nós que a oferta é para todos. A oferta de salvação não é limitada. A expiação não é limitada. Mesmo que o calvinista afirme e tente construir todas as ideias em cima desses conceitos, ela não é limitada conforme a Bíblia. Porque todos o que nele crê. Então é ofertada a todos. E como já foi colocado aqui algumas vezes, não é sem distinção, é sem exceção. O todos é sem exceção. Os que nele creem, eis a distinção. Ok? Então vai ser distinguido entre os que creem e os que não creem, mas foi ofertado a todos sem distinção. Então temos aí João 3,16 contra, né, essa tese aí da expiação limitada. Agora a graça irresistível, olha só.